Fala, moçada, chegamos a mais uma questão importante do nosso quarto simulado Master Enem. A questão é a 101 do caderno 2, né? O caderno, na verdade, do segundo dia de Ciências da Natureza. Eu vou direto para o comando da questão 101, tá certo? A questão 101 tá aqui o comandozinho dela, ó. Ao contrário desses habitantes, ó, ao contrário desses habitantes de Chernobyl, demais representantes desse reino, né, a qual eles pertencem, são considerados... Bom, aí você precisaria saber quem são os habitantes de Chernobyl, para que nós possamos entender qual é a característica deles. Pronto, agora eu vou lá para o texto rapidinho, para você visualizar isso. Está aqui o texto da questão 101, onde ele diz: nas ruínas da antiga usina de Chernobyl, cientistas já registraram cerca de 200 espécies de 98 gêneros de fungos. Pronto, acabou-se. Aqui, ó, 200 espécies de quê? De fungos especiais, que conseguem suportar o ambiente radioativo. Ainda diz mais, alguns deles, os mais resistentes, também são capazes de se alimentar dessa energia. Olha o que eles praticam aqui, ó, esses fungos aí, ó, radiossíntese, que eles têm capacidade de converter a radiação, né, em o próprio alimento. Então, esses fungos aí de Chernobyl, tá? Eles são indivíduos autotróficos, tá? Esses fungos aí citados no texto, eles são indivíduos autotróficos. Por que, professor, que eles são autotróficos? Porque esses fungos, eles estão tendo a capacidade... Calma aí, não é o gabarito, não. Os fungos citados no texto, eles são radiosintéticos. Eles têm capacidade de produzir a própria matéria orgânica deles, usando como fonte de energia a radiação de Chernobyl. Beleza, mas o comando da questão ele foi muito assertivo. Ó. Olha o que o comando diz. Ao contrário desses habitantes de Chernobyl. Então, por exemplo, ele está dizendo que esses habitantes de Chernobyl, esses fungos que foram encontrados em Chernobyl, esses têm capacidade de produzir a própria matéria orgânica deles, utilizando como fonte de energia radioativa, tá? Mas os fungos, de um modo geral, não têm esta capacidade, certo? Então, olha só, a questão que você tem aí, vou botar aqui no cantinho, porque nós não vamos precisar de muito espaço, certo? A questão é a questãozinha de número quê? 101, não é isso? Do nosso simulado? Questão de número 101. Ela envolve o quê, professor? Ela envolve um dos grandes reinos da biologia, que é o reino fungi, um reino exclusivo desse grupo de seres vivos chamado de fungos, tá? E quais são as características gerais que tu atribui a um fungo? Os fungos, eles são uni- ou pluricelulares, apesar de não formar tecidos, né? Eles têm um corpo chamado de micélio, tá? Eles são eucariotos, eles são eucarióticos. E os fungos, eles são, moçada, heterotróficos. Professor, o que é um indivíduo heterotrófico? Os indivíduos heterotróficos, eles não têm capacidade de produzir sua própria matéria orgânica. Só mais esses aí do texto não são? Ah, tá, mas ele está dizendo que isso aí é uma exceção. Porque, no geral, não é característica dos fungos serem capazes de produzir a própria matéria orgânica deles. Os fungos não são autotróficos. Tanto é que a gente aprende que muitas espécies de fungos se associam simbioticamente com indivíduos autotróficos, como é o caso de algas e como é o caso de plantas. Quando um fungo está simbioticamente associado a uma alga, ele vai formar os chamados líquens. Todo líquen é um mutualismo entre fungos e algas. Qual é a vantagem para os fungos? Heterotróficos como eles são, receberão das algas a matéria orgânica que eles não produzem, tá? E no caso específico das algas, elas necessitam de componentes inorgânicos que podem ser fornecidos pela atividade que esses organismos têm, né, como os fungos, de ciclar matéria. Já quando o fungo faz a simbiose, né, com planta, normalmente ele executa essa simbiose com raiz de planta. E aí, como é o nome da associação mutualística simbiótica,
que um fungo estabelece com a raiz de uma planta. Aí eu vou chamar isso de quê? Micorriza. Então, micorriza, fungo com planta. Já, por exemplo, líquens seria fungo com algas, beleza? Aí, olha só, neste caso aqui, como é que é o comportamento heterotrófico dos fungos? A gente chama de heterotrofismo por absorção. Importante dizer que é um heterotrofismo por absorção, por quê? Porque animal pratica heterotrofismo por ingestão. Nós que somos animais, qual é a modalidade de heterotrofismo que nós praticamos? É um heterotrofismo por ingestão. Quando eu estou trabalhando com fungos, eu trabalho com um grupo de seres vivos que pode apresentar-se uni ou pode apresentar-se pluricelular, são todos eucarióticos e a prática deles é um heterotrofismo por absorção. Portanto, a nossa questão de número 101 está na tela. Qual é o gabarito? Heterotrofismo, ó, vamos marcar aqui, ó. Heterotrofismo por absorção. O item C, que fala de heterotróficos por ingestão, seriam os animais. Seriam os animais, tá? Então, o gabarito da questão de número 101 está na tela. Gabarito já foi B de boa prova. Foi mais uma questão do nosso simulado Master Enem.